é o nosso Deus. De Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 13, do versículo 12 ao versículo 20. Vou convidar os irmãos que façamos uma leitura juntos, né, todos nós, e pedir aos irmãos para se atentarem bastante a essa leitura, pois nós faremos referência a esse texto em um determinado momento do nosso estudo bíblico. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Leamos todos juntos, meus irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque não fostes... Amém. Meus irmãos, hoje nós daremos, então, continuidade ao estudo sobre a nossa união com Cristo, e hoje é a nossa terceira reunião, certo? E antes de, então, iniciarmos, né, os nossos comentários, nossas reflexões, levemos os nossos pensamentos ao Senhor em oração. Fechemos os nossos olhos também, meus irmãos. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nós suplicamos a Ti, meu Deus, neste momento, por Tua graça. Que o Senhor, meu Deus, nos ilumine, nos direcione, nesses momentos em que refletiremos sobre a preciosa união que o Senhor propôs a ter conosco por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho. Sabemos, meu Deus, que esse entendimento, essa compreensão, só pode vir da Tua parte a nós, ó Pai. E que, assim, Tu a concedas então, não porque nós merecemos, mas por Tua grande e gloriosa graça e para a glória do Teu próprio nome. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, então, como já comentei, esse é o nosso terceiro estudo sobre a doutrina da união mística, né? Ou então a doutrina da nossa união com Cristo. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas no primeiro dia do nosso estudo nós fizemos nós apresentamos a visão geral, né? Uma introdução dessa doutrina. No segundo, nós apresentamos tanto um resumo da primeira reunião, como também apresentamos a figura muito usada nas Escrituras, né? Que é a figura do casamento. Essa figura ela serve para representar a nossa união com Cristo, bem como muitas outras figuras também são utilizadas. E no dia de hoje, nós, com a graça de nosso Senhor, nos falaremos sobre mais uma dessas figuras. E a figura que nós vamos comentar no dia de hoje é que nós estamos unidos, é a figura que mostra que nós estamos unidos a Cristo como pedras edificando um templo para o Senhor. E posteriormente, assim que nós falarmos também dessa figura, né, de nossa união com Cristo, eu vou incentivar os irmãos também, né, a observarem mais desse grande ensino nas Escrituras. E eu vou apresentar, então, algumas implicações práticas, né, para nós fecharmos, já que na próxima semana nós não falaremos mais desse assunto.
E para essas aplicações, eu inclusive li um capítulo de outro livro também, esse livro Santificação Profunda, de Dane Ortlund. Não sei exatamente a pronúncia, né? Mas a Santificação Profunda, da Fiel. E um capítulo do livro ele deixa apenas para falar de como a nossa união com Cristo, ela nos proporciona, né? Ela nos santifica. E nós, assim, então, faremos no final, após abordarmos essa figura de nossa união com o nosso Senhor. Nós podemos dizer que nos outros dias nós focamos principalmente na nossa união que nós temos individualmente com Cristo, né, as implicações dela. Mas hoje, essa imagem que nós vamos abordar, ela trata especialmente da forma como nós unimos-nos uns aos outros e através e por meio, né, dessa união com Cristo, nós nos unimos uns aos outros e também ao próprio Cristo para formar um templo, então, para adoração do nosso Senhor, né, para bendizermos o nosso Deus. Na verdade, né, Cristo ele será apresentado como o fundamento desse templo, né, no qual nós estamos unidos. Como da última vez, nós iniciamos em Gênesis e passamos por todo o Velho Testamento, né, até chegar no Novo Testamento também, falando de como Deus apresentava essa imagem do casamento de sua esposa, né, sua noiva, se unindo a ele, o seu povo, né, sua noiva, se unindo a Deus, o seu noivo, o seu marido. Nós hoje também faremos da mesma forma, né? Iniciaremos em Gênesis, porém, não farei muitas leituras do texto bíblico, vou fazer referências e apontamentos, né? E vou recorrer à memória dos irmãos, né? A leituras anteriores dos irmãos, para que nós assim prossigamos de uma forma mais rápida, cheguemos no Novo Testamento, onde nós vamos focar um pouquinho mais. Então, dessa forma, né, nós podemos observar que o primeiro templo das Escrituras, ele está em Gênesis e é o próprio Jardim do Éden. Nós vemos, né, na Bíblia que no Jardim do Éden, Deus ele se revelava a Adão, né? Adão tinha um relacionamento especial com Deus ali e, de certa forma, Adão era até mesmo um sacerdote de Deus, né, para passar aqueles ensinamentos que Deus repassar os ensinamentos que Deus tinha passado para ele. Em seguida, nós temos os patriarcas, né, já depois da queda, e nós vemos que o templo, ele é, na verdade, o local em que Deus aparecia para aquela determinada pessoa, né? Eles faziam um altar ali, como apareceu para Noé, como apareceu para Abraão. Naquele local ali, eles consideravam santo de alguma forma, né, e erguiam um altar ali para bendizer ao nosso Deus, para sacrificar a Deus. E após esse período dos patriarcas, já durante a peregrinação do povo de Israel, nós vimos que Deus, no deserto, né, ele ordena a construção de um tabernáculo. Nós não vamos ler, né, mas poderíamos ler Êxodo capítulo de número 34, para abordarmos esse assunto, né? E Deus, ele ordena que cria, e na sua consagração, Deus se manifesta ali com uma nuvem. Eu creio que os irmãos se lembram disso também, né? De forma que Moisés nem podia entrar, né? Ou até mesmo aproximar desse tabernáculo, era perigoso. E assim, então, o tabernáculo continuou com o povo de Israel durante a sua peregrinação, e mesmo depois que entrou, né, que Israel chegou no local ali em Israel, Deus ainda continuava se manifestando nesse tabernáculo. Porém, no período dos juízes, os irmãos devem se lembrar que, devido ao pecado do povo, Deus ele deixa esse tabernáculo em determinado momento. Inclusive, a arca ela é levada pelos filisteus, ela é tomada, né, em uma guerra, e essa situação permanece até o reinado de Davi. Davi, então, ele constrói uma tenda em Jerusalém, ele traz a arca de volta, e ele, inclusive, intenta construir um templo, mas Deus o impede da construção desse templo por causa da sua matança, né? Ele havia derramado muito sangue. Mas Salomão constrói esse templo posteriormente, e nós vemos mais uma vez na Bíblia, então, a ideia, né, da nuvem enchendo o templo, a glória do Senhor, ela enchendo aquele templo ali, manifestando, então, deixando claro a sua presença com aquele povo. Mas, irmãos, nós bem sabemos que Deus, um templo não contém Deus, Deus não pode ser contido por um templo, por um espaço físico, porque a Bíblia nos diz que, em 1 Reis 8:27, que nem os céus,
nem os céus, nem os céus dos céus podem conter a Deus. Então, quando nós falamos que Deus foi habitar em um templo, Deus habitou em um templo, nós estamos falando, na verdade, que o templo ele é um local especial onde Deus se revelava, né, ao seu povo, mas ele não era a única habitação de Deus, é porque nós temos essa ideia desenvolvida na Bíblia, né, o cosmos, toda a criação, Deus habita em todas essas coisas, né, ele é grandiosíssimo, nosso Deus, não pode ser contido, né? Mas o que faz esse templo especial, né, é que ele, de certa forma, media a Deus e o povo, né? O povo ele recebe essa orientação de Deus no templo. Então, o templo tem essa função, na verdade, é uma relação especial de mediação, né? O templo é esse mediador. E isso é muito importante para nós, principalmente quando nós chegarmos no Novo Testamento, né? Então, eu pedi para os irmãos fixarem bem essa ideia, né? De que o templo ele tem essa função mediadora, né? Mediatorial entre Deus e o povo. Porém, né, os anos passam e, mais uma vez, o povo peca contra o nosso Deus, contra o Senhor, e Deus também abandona esse templo. Posteriormente, então, esse templo é destruído, né, na invasão de Judá, e posteriormente ele é até reconstruído, né? Porém, nós não temos relato nas Escrituras que a glória do Senhor encheu aquele templo como Deus fez com o tabernáculo ou fez com o primeiro templo, apesar de que nós temos nas Escrituras promessas que apontavam para isso, né? Nós vemos em Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória da primeira casa seria, né, ou será maior do que a primeira. Mas nós não vimos isso acontecendo na prática, né? Quando o templo foi reconstruído, isso não aconteceu. E mais para frente ainda, né, nós vemos que o templo ele foi abandonado também, né, pelo povo, pelos seus pecados, nesse período entre o Malaquias, né, e Mateus, entre a vinda de Cristo. Mais uma vez, o povo abandona esse templo, né, e abandona ao Senhor. E esse templo ele é atacado, ele é, então, parcialmente destruído, ele é profanado, né? Os irmãos provavelmente já ouviram falar que eles sacrificaram um porco dentro do templo, justamente com esse propósito para profaná-lo, né? Porém, 20 anos antes da vinda de Cristo, Herodes reforma esse templo. Mas ainda o sacerdócio e a ideia ali do templo, né? O que eles faziam no templo, já estava sem muito sentido, né? O povo já não tinha toda aquela dignidade mais. E quando nós vemos essa história, né, nós pensamos que talvez seja então uma história de fracasso, uma história de abandono de Deus do seu povo. Mas nós veremos agora, especialmente no Novo Testamento com Cristo, que essa história, né, que parecia de fracasso, de derrota, na verdade, com isso, Deus queria construir algo muito mais sublime, que é a nossa união, que é uma união muito mais íntima, né, com o seu povo, do que aquela união que, de alguma forma, o templo proporcionava, né, representando a Deus aqui nesta terra. Nós vemos, então, nos relatos dos evangelistas, que Jesus ele foi poucas vezes ao templo, né? Nós vemos alguns relatos dele quando nasceu, depois com 12 anos, e também alguns outros relatos já no seu ministério mesmo, né, nos últimos 3 anos de vida. Porém, nós podemos dizer que ele foi poucas vezes, e que algumas vezes, inclusive, quando Jesus ele se referia ao templo, ele fazia crítica à forma como o templo estava sendo utilizado, né, por aqueles sacerdotes, por aquelas pessoas. E assim sendo, então, meus irmãos, nós vemos, inclusive, né, antes de lermos o texto de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22, a última vez que o templo é mencionado nos evangelhos é quando Judas vai ao templo e lança diante dos sacerdotes aquelas suas moedas que ele havia recebido para trair a Jesus, né? Então, essa é a nossa última notícia do templo nos evangelhos, né? Então, eu vou convidar os irmãos, né, para lermos juntos em João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. João, capítulo 2, do versículo 13, do versículo 14 ao 22. É a passagem em que Deus purifica o templo. Leamos, irmãos, todos juntos. Versículo 14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas,
e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Meus irmãos, nesse texto, nós temos então que Jesus ele desafia os ouvintes dele ali a destruírem o templo. Porém, como nós vimos na história do Antigo Testamento, né, por mais que não tenhamos lido, nós passamos por ela rapidamente, quem geralmente destrói o templo são os inimigos do Senhor, né? Então, Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele desafia aquelas pessoas falando que elas destruiriam o templo, né? E, além disso, Jesus desafia-os também falando que reconstruiria aquele templo que demorou 46 anos para ser construído, ele reconstruiria esse templo em 3 dias. Na verdade, isso foi o que os judeus entenderam dessa mensagem que Jesus disse, né? Mas o evangelista, João, ele deixa claro e ele explica, né, o significado dessa fala de Jesus, e ele deixa ainda mais interessante esse ensino de Cristo, né? João explica que Jesus se referia a si mesmo quando dizia que os ouvintes destruiriam o templo e que ele reconstruiria. Ou seja, nesse texto, nós temos que Jesus deixa claro que ele é o templo. Ele não apenas é maior que o templo, né, como nós lemos em Mateus capítulo 12, versículo 6, mas ele é o próprio templo. Todas aquelas grandes estruturas, então, do passado, seja o tabernáculo, seja o próprio templo de Salomão, e o que foi reconstruído posteriormente também, elas apontavam, então, para Jesus Cristo, que é o verdadeiro templo. Nós vemos também outra afirmação indireta, né, de que Jesus é o templo, quando no momento da transfiguração, eu acredito que os irmãos se lembram também, não faremos a leitura do texto, uma nuvem, ela envolve Jesus, né, e os discípulos, né, diante daquela nuvem, diante da voz também do céu, eles até se prostraram, né? Então esse é mais um texto em que nos mostra que Jesus é o templo. Outro texto também em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, 22 ao 24, diz assim, vou guardar os irmãos para nós lermos juntos também. João, o Evangelho de João, está pertinho aí do texto, capítulo 4, versículo 22 e 23, somente, é o suficiente. Vamos ler juntos, irmãos? João capítulo 4, 22 e 23. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus mostra, então, que com sua vinda, o templo, ele tinha cumprido já o seu papel. E nós vemos também em Apocalipse, de capítulo número 21, versículo 22, que quando João tem a visão, né, da cidade santa, ele diz o seguinte: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Assim nós temos muito claro no Novo Testamento a mensagem de que Jesus, ele é o templo. Entretanto, nós vemos também no Novo Testamento que não só Jesus é o templo, mas nós vemos que nós mesmos somos o templo também. E isso de duas formas, tanto individualmente quanto coletivamente, como igreja do Senhor, nós somos o templo.
Eu vou convidar então os irmãos para que façamos algumas leituras, né, para verificarmos que nós também somos o templo. A primeira leitura que eu pedi aos irmãos, que façam comigo, é em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A parte do texto que nós, inclusive, lemos. Né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Leiamos, irmãos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Um outro texto também que faz uma afirmação muito semelhante, na verdade, é bem provável que o apóstolo Paulo, ele tirou essa afirmação, né, dessa fala de Jesus, está em João, capítulo 14, versículo 23, irmãos, não precisam abrir, eu farei leitura. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, como eu já disse, essa afirmação de Paulo em 1 Coríntios 6,19, ela é uma dedução lógica, né, dessa afirmação de Jesus em João, capítulo 14, versículo 23. E dessa forma, meus irmãos, nós temos que o motivo de nós vivermos em santidade é que Deus, ele habita em nós. Ou ainda mais, né, que nós somos um templo para a morada do próprio Deus. Mas aqui nós vemos então que o templo, que nós somos um templo em um sentido individual. Cada pessoa tem um espírito, o espírito habita nela e ela então é um templo do Senhor. Mas o grande foco, né, como eu já disse anteriormente, é que a igreja, o povo de Deus, é o templo. Todos nós juntos formamos um templo para a glória do Senhor. E agora o texto que nós vamos ler, ele aponta essa transição, né? Tanto nós individualmente sendo templo, como também juntos sendo um templo ao Senhor. Vou pedir aos irmãos que abram em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Convidar os irmãos para que façamos essa leitura juntos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Leiamos, irmãos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Neste texto, irmãos, nós somos instruídos que a diferença entre os crentes e os ímpios ela é tão grande que, na verdade, nós chegamos a ser antagônicos, né? O crente e o ímpio eles chegam a ser opostos. E é por esse motivo que não é possível haver, em certo sentido, né, união entre ímpios e crentes. Julgo ou cangalha, né, que nós podemos chamar como sinônimo, né, de julgo, nesse texto, é uma expressão, né, ela aponta para uma estrutura, né, geralmente de madeira, que ligava, né, que unia dois animais, né, colocada sobre dois animais, e o objetivo dela era unir a força desses animais para a execução de algum serviço. Mas quando esses animais eles eram muito diferentes, né, seja em força, seja em velocidade ou tamanho, esse jugo ele perdia completamente o sentido e passava, em vez de ajudar, a atrapalhar, né, até mesmo machucar, ferir um desses animais, né? Então, esse é o símbolo, né, que Paulo usa para falar que por isso nós não devemos entrar em certos tipos de união com os ímpios. Nós podemos observar também nesse texto que Paulo ele menciona essa oposição que existe entre o crente e o ímpio
né, usando algumas figuras até, né? Ele diz o seguinte, né, que não pode haver sociedade entre a justiça e as trevas, não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, não pode haver harmonia entre Cristo e o maligno, união entre crente e descrente, e por fim, que é a parte que mais nos importa aqui, né, tendo visto esse estudo que nós estamos fazendo, que não pode haver ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. E até essa parte, né, ele está apontando aqui para a nossa individualidade, né? Nós, como pessoas, sermos o templo do Senhor, né? O cristão individualmente. Só, mais uma vez lendo, né? Não pode haver ligação entre o santuário, no singular, e os ídolos. Agora, a partir desse verso, né, ele já se refere no plural, né? Ele diz o seguinte, porque nós somos o santuário do Deus vivente. Nós percebemos aqui, então, que esse texto trata tanto de nós individualmente, como templo do Senhor, como também coletivamente, né? A igreja é o templo do Senhor. Um outro texto que também faz referência a nós juntos sermos um templo para o Senhor é Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Vou convidar os irmãos também para que abram as vossas Bíblias e nós leremos juntos esse texto. Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Leiamos, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo aqui, ele estabelece então as bases, né, a base da unidade da igreja, porque nós devemos estar unidos, juntos, né? E a grande base dessa nossa unidade é a própria pedra angular, que é Cristo. A pedra angular, ela que ficava na esquina, né, ela unia e sustentava as paredes de um edifício. Essa figura, ela mostra então que a nossa união com Cristo de uma forma coletiva, né, como eu disse no início, e não simplesmente individual, como Calvino disse, né, inclusive a esse respeito. Aquele que em si mesmo é um templo, nós, né, fazendo referência a nós, aquele que em si mesmo é um templo, quando unido a outros, é uma pedra do templo. E isso é assim expresso com o propósito de enaltecer a unidade. Em Efésios nós temos então Jesus como essa pedra angular, os apóstolos e os profetas, eles são o fundamento, e todos nós, né, os cristãos de todas as épocas, nós juntamente, né, formamos esse santuário para a morada de Deus. Cada cristão então, unido ao Senhor, ele se torna parte do santuário onde Deus ele habita. Assim, o lugar onde Deus habita, né, a localização do Senhor hoje é em nós. Né, nós podemos dizer que, sabemos, né, que em todo o cosmos Deus não pode ser contido por nada, né, mas aquela ideia de que era no templo, hoje é em nós. No povo de Deus é que Deus se localiza. Né? Então, assim, nós também substituímos aquele templo. E a grande bênção é que, assim como Jesus, né, que é a rocha, ele fez com Pedro, transformou, ele se refere a Pedro, né, como uma pedra, ele também faz conosco, né, para a sua glória, e Pedro, inclusive, ele usa essa linguagem também em sua carta. Né? Nós podemos ler, convidar os irmãos que abram também, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao 8. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 8. Chegando-vos para ele,
a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também fomos postos. É muito interessante como Pedro ele coloca, no versículo 4, que chegando a ele, a pedra que vive, Jesus, a pedra que vive, nós, aí no versículo 5 ele diz que nós também, como pedras que vivem, então ele aponta para essa semelhança. E assim, irmãos, como o templo representava a igreja, como representava a igreja no Antigo Testamento, como o templo representava a presença de Deus, a igreja representa agora no Novo Testamento essa presença de Deus. Nós, os crentes, nós somos vistos como um templo para Deus, formado por Jesus Cristo, que é a pedra angular, os apóstolos sobre essa pedra e nós, os crentes de todas as eras, formando também, juntamente com eles, esse grande templo espiritual. E apenas duas possibilidades, nós vemos isso claramente no texto de 1 Pedro que nós acabamos de ler. Ou a pessoa, ou nós, ou o cristão, ou cada indivíduo, ele é uma pedra desse templo, por meio da sua união com Cristo, ou ele tropeçará em Cristo e será, assim, destruído por Cristo. É o que nós vemos, então, em Pedro, em 1 Pedro, quando ele faz referência também aos profetas do Antigo Testamento. Eu acho interessante, então, observar, irmãos, que a Bíblia, ela nos chama daquilo que ela chama também a Cristo. O livro que usei, ele até não dá tanta ênfase nisso, mas eu acho interessante nós observarmos. A Bíblia diz que Cristo é o templo, mas ela diz também que nós somos o templo, e ao mesmo tempo ela diz que nós somos um templo com Jesus, Jesus sendo a base desse templo. Mas eu queria fazer algumas implicações mais diretas dessa figura para as nossas vidas, E talvez a primeira seja que nós somos pedras formando um templo. E por esse motivo, meus irmãos, nós devemos, todos nós juntos, formamos um templo, cada um uma pedra desse templo, nessa figura que nós estamos estudando hoje. Por esse motivo, nós precisamos nos adaptar uns aos outros, nós precisamos nos adequar uns aos outros, a fim de que esse templo ele fique bem construído e ajustado. E esse ensino que Paulo diz, passa a nós em Efésios 4:3, quando ele diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vou ler mais uma vez. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, uma construção cheia de falhas, buracos, principalmente uma construção daquela época com essas características, encaixes mal feitos, ela certamente é fadada ao fracasso e à destruição. De igual modo, uma igreja desunida, ela não é digna da presença de Deus, Então, irmãos, que nós nos unamos para que a glória do nosso Senhor, para recebermos então, para termos a glória do nosso Senhor em nossas vidas. Uma outra aplicação mais direta também desse texto, é que como nós somos um templo, Deus ele deve ser visto em nós. A nossa vida deve manifestar então essa presença de Deus. A igreja ela existe, na verdade, para evidenciar a gloriosa presença de Deus nesse mundo. O Espírito do Senhor, ele habita em nós, e é por meio de nós que as demais pessoas do mundo, elas devem conhecer ao nosso Deus, ao nosso Criador. E é por isso que, assim como o Espírito, ele veio sobre Cristo para capacitá-lo
para o seu ministério, o Espírito ele também vem sobre as nossas vidas e ele nos capacita, então, a testemunharmos, né, a representarmos Cristo nesse mundo. Bem como nós vimos que a glória de Deus sobre o tabernáculo, isso veio sobre o tabernáculo, né, e também sobre o próprio templo que Salomão construiu, assim também nós, na igreja do Senhor, nós recebemos o Espírito de Deus em nossas vidas. Mostremos então, meus irmãos, isso ao mundo, né? Por meio principalmente de nossa unidade, de nossa santidade, de nossa verdade e nosso testemunho, né? Mostremos Deus a este mundo. E assim, meus irmãos, nós concluímos a abordagem, né, desta figura no dia de hoje. E como é nosso último dia estudando, né, essa nossa união, eu gostaria então de fazer alguns comentários com os irmãos, né? Primeiramente, eu gostaria de falar com os irmãos, relembrar aos irmãos que um dos grandes focos desse nosso estudo, ele era, né, compreender, que nós compreendamos, né, a profundidade, a intensidade, né, e a grandeza da união que nós temos com Cristo e a segurança que essa nossa união com Cristo ela traz para as nossas vidas. E nós assim, né, pretendíamos fazer, para que nós fôssemos então confortados por Deus, consolados por Deus, para que nós fôssemos também, estivéssemos mais alegres e gratos a Deus, e para que nós possamos então encontrar forças para lutar contra o mal e para produzir também muitas boas obras, né, que é a nossa santificação. Mas essa nossa santificação, esse nosso progresso na fé, ele não consiste apenas em nós aprendermos algumas técnicas, né, algumas formas de vencermos algumas dificuldades que nós temos na vida, algum pecado, né? A santificação, na verdade, ela está muito mais ligada a nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, né? Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Essa é a orientação que a Bíblia nos dá. É que nós, então, nos engolfemos, né? Nós mergulhemos na grandeza e na sabedoria de Deus. Como nós temos visto, então, essa nossa união com Cristo é de onde flui todas as demais bênçãos e todos os benefícios que nós recebemos. E é tudo ou nada. Nós estamos unidos a Cristo e isso significa, né, isso define o que é realmente ser cristão. E essa nossa união com o nosso Salvador, como nós vimos, principalmente no primeiro dia, ela é tão forte e ela é tão íntima que, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, nós lemos esse texto no início, né, da nossa reunião de ensino, a nossa união com Cristo ela é tão íntima e tão próxima que Paulo diz o seguinte: quando uma pessoa, né, um cristão, né, ele dá esse exemplo apenas, né, ele se une a uma prostituta, é como se ele estivesse unindo o próprio Cristo a essa prostituta. Esse parece um pouco pesado, né, um pouco estranho, mas esse é o ensinamento que Paulo nos traz ali. Isso então nos diz sobre a profundidade e a intimidade dessa união com o nosso Senhor. A nossa alma ela está unida, né, a Cristo de uma forma tal que, inclusive, nós recebemos da natureza de Deus, né, nós somos participantes da natureza divina. Nós vemos isso, né, no primeiro dia, na carta de Pedro. E realmente, irmãos, é o que a Bíblia nos diz, que nós nos tornamos um só com o nosso Salvador, e por meio desse nosso mediador, nós também estamos unidos com a Trindade. Não é que nós estejamos unidos somente com Cristo, mas por meio de Cristo, nós unimos-nos com toda a Trindade. É interessante nós refletirmos, irmãos, que nós estamos unidos, então, com o gentil e governante e bondoso governante de todo o universo, e simplesmente por sua pura graça e poder, porque nós não tivemos e não temos hoje nenhum mérito para isso. Então, o poder que trouxe, né, o poder do céu que trouxe todas as galáxias à existência, ele te inseriu, meu irmão, nele mesmo. Não é simplesmente que Cristo, ele está com você, não é simplesmente isso, mas Cristo está em você e você está nele, né, está em Cristo. E quando nós vamos falar de santificação, né, nós geralmente, né, alguns pensamentos que existem sobre isso. Alguns pensam que Deus nos converte e que depois disso, nós então caminhamos sozinhos, né, nós devemos nos santificar. Mas esse não é o ensino bíblico. Outros acreditam que
Deus faz tudo na nossa santificação, né? Todo o processo, nós não fazemos nada. Mas esse também não é o ensino bíblico. Um ensino que se aproxima ao ensino bíblico, mas também não é o correto, é aquele que diz que é eu e Deus, é uma espécie de parceria. Eu faço metade, Deus faz metade, eu com Deus. Mas isso também não é ensino bíblico. O ensino bíblico, ele nos diz que Deus faz tudo e que nós fazemos tudo, porque Deus está em nós, né? Deus em mim, não é eu com Deus, Deus comigo, não, é Deus em mim. Isso, então, né, reforça essa ideia de que eu faço tudo e que Deus faz tudo. Nós vemos isso claramente, né, em Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 13, quando Paulo diz, né, o querer e tanto o querer e o efetuar, né, vem de Deus sobre as nossas vidas. Ao mesmo tempo, nós somos incentivados a tornar efetiva a nossa vocação em nossas vidas. Assim sendo, meus irmãos, o nosso crescimento espiritual, ele é inevitável. Ele é inevitável. A nossa santificação, ela na verdade, ela vem de Cristo, que está dentro de nós. A santificação, ela flui de Cristo para o cristão por meio dessa união que nós temos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante dessas verdades, né, e já fechando, né, caminhando para a conclusão dessa parte final, meus irmãos, o que eu diria a cada um dos senhores é que em meio aos sofrimentos, que em meio aos pecados, em meio também aos nossos fracassos, as nossas hesitações, perambulações, a nossa teimosia, Cristo, Ele caminhará com você até o céu, e não apenas com você, como nós vimos, mas Ele caminhará em você e você nele até o céu. Dessa forma, a glória, o descanso e a tranquilidade, elas nos são garantidos, porque nós estamos em Deus e Deus em nós. As trevas, irmãos, de nossas vidas, né, de um modo geral, aquele pecado que resiste às vezes e que nós temos muita dificuldade para vencer, o ressentimento que às vezes nós guardamos, e mesmo as derrotas de nossas vidas, elas às vezes se intensificam de uma forma que parece que são invencíveis, né? Que nós vamos perder essa derrota, essa guerra, né, contra o pecado. Mas o alcance da nossa união com Cristo, ele é mais abrangente. O vínculo que nós temos com Cristo, ele é mais forte que o próprio pecado que ainda habita em nossas vidas. Que nós tenhamos então, irmãos, consciência dessa nossa união com Cristo. Viva consciente disso, que nossos erros, né, seus erros, o erro de cada um de nós, eles não podem nos excluir de Jesus ou nos separar de Jesus. Que nós, então, conscientes desse eterno cuidado de Cristo, que nós sejamos fortalecidos nessa luta contra o pecado. Então, meus irmãos, força, que não desista, né? Força, meu irmão, porque o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo poder que habita em cada um de vocês, né, em cada um de nós, e não somente agora, né, mas para todo sempre, por toda a eternidade, de uma forma tal que nós não podemos mais ser acusados por nenhum pecado, né, porque Cristo, quando te insere, né, quando nos insere nele mesmo, Ele toma todos os nossos pecados, Ele paga todos os nossos pecados, e Ele em troca ainda nos concede toda essa nossa justiça aqui, que santa troca, né, meus irmãos, que nos garante, então, a nossa santidade e a nossa alegria eterna. Meu irmão, você, né, nós, cada um de nós não estamos sozinhos, nós não estamos isolados, né? Mesmo quando nós pecamos. Por isso, então, que nós nunca, jamais devemos desistir, mesmo quando nós errarmos e falharmos. E como isso acontece, né, no nosso dia a dia, quantas vezes nós falhamos e pecamos, mas que não desistamos, irmãos. Que nós permitamos que o nosso Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos levante, que Ele renove essa nossa dignidade, porque é isso que Ele faz nesses momentos, né? Quando nós caímos e quando nós falhamos. E por fim, né, Ortland, ele fala o seguinte, que Cristo, quando nós caímos, né, Ele ergue seu queixo, meu irmão, Ele ergue nossos queixos, Ele olha nossos olhos e Ele define a nossa existência dizendo: vós em mim e eu em vós. Amém, meus irmãos.